AG1, seria então uma linha, uma tabela com uma linha para cada geometria que consta dos municípios que cruzam a BR-040. Como é que você faria no caso de um group by? Você colocaria aqui a função de agregação, né? Vamos dizer que isso aqui fosse a população. Qual que é a população total dos municípios que cruzam a BR-040? Vamos fazer isso aqui, ó. Sum, pop, chama pop tot, tá? Dos municípios que cruzam 040. Isso aqui não faz mais sentido, né? Tiro o order by, esqueci do order by. Tá aqui, ó. Então, a população somada dos municípios deu 6.780.000 pessoas. Somatório daquela tralha toda. Eu não precisei escrever group by para ser uma consulta de agrupamento, né? Porque o grupo é um só. Então, para eu fazer a união desses caras todos, eu podia só fazer o seguinte. ST union da geometria, ok? Está ali uma geometria resultante da união. Tá? Então, eu poderia fazer o seguinte. Insert into BR040, Geom, values, vamos ver se funciona. BR040 union. S. Vou botar outro atributo aqui, ó. Somatório da população também vale, né? Fazer outra agregação também vale. Ok? Criou a tabela. Vou lá no Quantum. Conecto ao banco. Tem aqui BR040 Union. Acrescenta. Até ele ali a união do polígono total. Tá certo? Então, recurso aqui de agregação, pode ser união, interseção, diferença, fazer essas operações de combinação dos polígonos. Vamos tentar fazer uma outra aqui agora. Digamos, listar os municípios que estão a menos de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Como é que a gente faria isso? Então, calcular a distância entre o município e Belo Horizonte. Eu vou precisar, então, de uma junção de município com município. Em uma delas eu filtro só Belo Horizonte, na outra eu vou calcular a distância em relação ao que filtrou da primeira, como eu fiz ali na frente. Então, vamos construir aos poucos aqui. Ó. Aqui entra a junção A e B. Né? Seria o 200 km, tem que escrever a expressão 200 km aqui para fazer a junção do A com B. O que nós vamos querer listar aqui? Então, queremos listar o B nomune. Por enquanto, só o nome aqui. Então, o que seria aqui? O cálculo da distância, o teste de distância menor que 200 km. Então, seria ST distance, AG1, BG1, menor que 200 km. Bacana seria se fosse só assim, mas eles estão em sistema de projeção 4326. Então, eu teria que então, transformar esses caras para um sistema com metro, né? Então, ST transforme o AG1 em 2993 e aqui ST transforme o B em 29193, fecha, menor que 200, agora a resposta é em metro, então 200 mil. Ok, então aqui os municípios menos de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Lista, né? Vamos visualizar isso. Create table temp, S, select B asterisco, para ir a geometria. Ok, F5, feito. Vamos lá no Quantum, conecta ao banco, chama temp, aqui, add. Ó. Bacana, tem município pra caramba, hein? Sem fazer a transformação, então, ó, podemos tentar aquele esferoide. ST distance esferoide entre AG1, BG1, e aqui eu tenho que colocar o esferoide do WGS84, né? Vamos aqui colar ele lá da tabela. 4326, esse cara aqui, esferoide, rodou. Ah, mas também eu botei asterisco, né? Mas tudo bem, são os mesmos municípios, estão aqui. Um monte de gente. Quer dizer, aí o cálculo de distância é calculado em cima da curvatura, resolvendo esse tipo de problema. Vou manter esse distance esferoide aqui, ó.
Essa função retorna um número, né? Max aqui, então, por exemplo. Esquisito, né? Parece que não tem junção aqui, né? É? Fica parecendo que não tem join? Duas tabelas ali? Mas no caso nós não estamos fazendo join mesmo. Nós estamos fazendo produto cartesiano. Estamos fazendo par a par determinando o máximo da combinação. Então, está certo, né? Agora, nesse tipo de consulta, nós não conseguimos determinar o valor do máximo e o nome do município ao mesmo tempo. 679 quilômetros. Tá? Então, eu poderia fazer aquela outra alternativa aqui, ó. Seria o B no Muni, né? Order by a distância para frente. Vamos, 14 segundos, ó. Carneirinho. Onde fica Carneirinho, em Minas Gerais? Vamos ver, então. Vou fazer assim, ó. End. Aproveitar que eu estou com esse trem aqui, ó. Maior que 600 mil. Tá? Eu vou pegar esse resultado todo aqui. Create table longe. 5. Bom, desliga este. Conecta. Longe. Isso. 15 segundos. Abre. Conecta. Longe. Add. Então, nós vamos então agora deduzir quem que é Carneirinho aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Carneirinho. Agora descobrimos onde fica Carneirinho, lá no nariz, né? A ponta do nariz. Para todo mundo. É o município mais distante de Belo Horizonte que tem, Carneirinho. Eu selecionei só os mais de 600 quilômetros, então faz sentido mesmo que seja só ali. Capaz de distância pela estrada, ser uma diferença, ser uma coisa diferente. No caso, ele está calculando distâncias entre dois polígonos, né? Eu fiz aqui a encrenca de como é que ele calcula a distância de ponto para polígono, de ponto para linha, mas não de polígono para polígono. Como é que seria? Então tem um polígono aqui. Tem outro polígono ali. Ele tem que pegar cada vértice aqui, ó, e testar a distância com o polígono de lá. Cada vértice, distância com o polígono de lá. Tá? E onde ele encontrar a menor distância, ele tem que encontrar o ponto... a distância pode não ser de vértice a vértice, pode ser de vértice a lado, né, daquele jeito. É como se você fizesse vários distâncias de ponto a polígono, de lá para cá e daqui para lá. Então é uma operação demorada mesmo. Né? Demorou 15 segundos para processar isso aqui. Nesse esquema aqui, municípios adjacentes dá distância zero. Belo Horizonte para Contagem, distância zero. Né? Que é outro jeito também de testar a adjacência. Né? Então, pode ser um jeito de testar sem usar a função topológica, cálculo de distância. Nacional, não. Não, ele é software livre, ele é um esforço enorme aí, internacional. Tem uma empresa por trás dele chamada Refractions Research, que desenvolve, que coordena o desenvolvimento dele. Mas ele é software livre. O Quantum também é software livre. Né? Você vai olhar na lista dos desenvolvedores do Quantum, tem uns brasileiros que participam lá, dão palpite, fizeram plugins, módulos para o Quantum GIS, mas ele não é brasileiro. O banco relacional, o Postgres é um banco relacional. Né? Mas veja bem, aqui o Postgres trabalha com as extensões geométricas como de fato extensões, porque ele tem uma estrutura mais flexível e permite que a gente tenha esse atributo geometria de tamanho variável no meio de uma tabela. Isso é um recurso que ele tem para acomodar isso. No Oracle, esse tipo de flexibilidade não existia. Então, quando os caras começaram a desenvolver no Oracle a noção de objeto relacional, lá no Oracle 8, eles então abriram a possibilidade de você criar objetos que seriam então estruturas de tamanho variável dentro do Oracle. Então, aproveitando as estruturas de objeto relacional do Oracle, foi criado o Oracle Spatial, e os objetos geográficos do Oracle Spatial são objetos, no conceito dele. Então, funciona como objeto relacional, do mesmo jeito. Tá certo? Agora, eu vou fazer uma comparação de desempenho entre Postgres e Oracle. A única comparação de desempenho que eu consigo fazer é desempenho financeiro, porque a diferença de custo é um negócio absurdo. A turma que lida que tem Oracle Enterprise, com opção de Spatial e tudo mais, paga muito caro por esse recurso. Né? E o Postgres está aí de graça. Então, a gente está vendo uma pulverização muito grande do uso de PostGIS, né? Postgres, PostGIS, e o Oracle está em realmente aplicações muito pesadas. Tem muito pouco ponto de comparação. Eu não conheço, pelo menos, um benchmark
possa comparar desempenho de um com o outro. Agora, os mesmos tipos de raciocínio estão dos dois lados. As funções topológicas, a indexação espacial específica para aquele caso, no esquema do R-Tree, né, os tipos especializados de dados, né, e as funções complementares que fazem o ambiente funcionar. Né, mas, além de Oracle e de PostGIS hoje, a gente tem implementação de dados espaciais no SQL Server, né, a última versão do SQL Server, a última versão grande do SQL Server começou a aparecer com dados espaciais. Eu, pessoalmente, ainda não testei para funcionar aqui e comparar, não tive necessidade disso ainda. Existem funções espaciais, dados espaciais também no MySQL, são mais recentes que no Postgres. O Postgres está bem mais evoluído que o My nesse aspecto. E ainda teria algumas outras coisas mais especializadas, embutidas em alguns produtos de geoprocessamento, né, de GIS, como a turma lá da ESRI, né, que a empresa desenvolve um negócio chamado ArcGIS. O ArcGIS tem o seu banco lá próprio e pode usar esses outros. Pode usar Oracle, usa Access, inclusive, é incrível. Ele consegue colocar dados espaciais dentro do Access, com estruturas proprietárias dele. Ele consegue usar Postgres, né, consegue fazer conexão com outros bancos. E tem lá seus tratamentos de coisas específicos. Em termos de software nacional, lembrando que você falou, o INPE desenvolve há muito tempo software para geoprocessamento. Na década de 90, o que eles faziam muito era um negócio chamado Spring, que casava processamento de imagens com funções geográficas, um sistema abrangente, está em operação até hoje, está disponível para tudo quanto é lado, tem muito download, muito uso na América Latina, muito uso em outros países. Pelo mundo inteiro tem usuários de Spring, para ser gratuito, para ser bem completo nessa parte de sensoriamento remoto, é muito legal. De tipo, final da década de 90, começo de 2000 para cá, eles vêm trabalhando num outro projeto, que é o TerraLib, que é uma biblioteca de funções geográficas, né, para implementação de aplicativos. O TerraLib tem funções de interface com bancos de dados e tem condições de gerenciar os seus próprios arquivos com dados geográficos. E aí, em cima do TerraLib, foram desenvolvidas outras coisas. O principal é um negócio chamado TerraView, que é um visualizador, manipulador, consulta, né, tipo um negócio que funciona no esquema do Quantum aqui, em cima das coisas do TerraLib, com a interface com os bancos, de acordo com o que for mais interessante. Didaticamente, ele não é muito legal, ele herdou muito das estruturas do Spring, então ele é mais difícil de aprender, do meu ponto de vista. Então, o Postgres é mais fácil você dar esse primeiro approach. Né? Oracle tem funções, voltando a Oracle tem funções espaciais na versão dele que é disponível para uso gratuito, chama Oracle XE, né? Qualquer coisa Edition. XE ele permite bancos de até 4 GB. Então, nessa versão de Oracle, que é de uso gratuito, você tem um subconjunto das funções do Oracle espacial. Eles chamam de Oracle Locator. É uma função espacial podado, só com mínimo, você conseguir operar com dados geográficos. Não é completo, então também é uma coisa para acesso direto. É bom que eu tenha incorporado isso no final aqui da coisa, foi bom você ter lembrado disso. Atualmente todo mundo tem algum tipo de conexão na web. Né? Esse pessoal do ArcGIS é o software dominante nessa área do mundo, o principal, é o Oracle do geoprocessamento. Né? E esse pessoal tem de tudo, visualizadores, editores, software de análise, software de roteamento, muita coisa, processamento de imagem, muita coisa mesmo, uma linha de produto enorme. E tem uma coisa que seria de visualização na web. A coisa de gel na web está caminhando muito para você ter clientes leves, somente baseado em JavaScript, rodando no próprio browser e conectando diretamente a serviço web com os dados geoespaciais. Certo? Nós fizemos um negócio desse aqui no departamento para a Fundação João Pinheiro. Um site que chama Data Gerais. Depois você dá uma olhada lá. Acho que ele ainda não está lançado ao público, vai ser em breve. Estou tirando os últimos detalhes dele. Mas ele vai ser o seguinte, Data Gerais dá acesso a toda a informação estatística que a Fundação João Pinheiro produz. E junto com acesso às tabelas de dados estatísticos e tudo mais, vai ter acesso a mapas, fazer mapas temáticos, visualizar essas variáveis, IDH, pesquisas socioeconômicas que a Fundação faz, em cima de mapas. A visualização de mapas, você vai ver lá, é um negócio chamado OpenLayers, que é uma biblioteca de funções de JavaScript, que vai se conectar a serviços web apoiados no PostGIS.
Então, lá na fundação tem o banco com os indicadores, o banco com os mapas, tá certo? O dos mapas está em PostGIS. Em cima do PostGIS tem um outro produto que faz a extração dos dados do banco e publica como serviços. E o OpenLay está lá para coletar esse serviço e fazer o uso do mapa, fazer o display dos mapas temáticos. A vantagem desse negócio é que você, com um Quantum, por exemplo, com um outro tipo de produto, pode se conectar também diretamente ao serviço e fazer sua própria manipulação dos dados, produzir seus próprios mapas, que vão muito além do que está limitado lá no site da Fundação. Entendeu? Então, essa é uma possibilidade que está aberta aqui. Essa história desses serviços web de dados geoespaciais, olhado em conjunto, forma um negócio chamado infraestrutura de dados espaciais. Tá? Então, hoje existe no Brasil a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, coordenada pelo IBGE e pela Comissão Nacional de Cartografia, que publicam uma série de dados desse jeito, com a base de serviço web. Para a gente saber da existência do serviço web, o que ele tem, como é que ele funciona, que dados estão ali dentro e tudo mais, tem um catálogo de metadados que a gente encontra no site dessa INDE, dessa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A Fundação João Pinheiro, desse jeito, vai ser tipo um nó da Infraestrutura Nacional. Só pegar os serviços que estão publicados ali e incorporar eles no catálogo. Tá? Do mesmo jeito, o IGA aqui está formando a infraestrutura estadual de dados espaciais, IED. Tá? Ele vai ter uma interface no Google, estilo Google Earth, feita pela Google Enterprise, e uma porta de acesso via serviço web no esquema de infraestrutura de dados. De repente, eu posso sentar na maquininha aqui, pegar um Quantum GIS, um GVSig, um software de visualização, me conectar na Fundação para buscar o dado de DH mineiro, me conectar no IBGE para buscar o mapa de visão política do Brasil, conectar na Agência Nacional de Águas para buscar os rios, curso d'água, buscar no Ministério do Meio Ambiente, buscar as unidades de conservação, entendeu? Trabalhar isso tudo no ambiente integrado aqui. Por trás de cada conjunto de serviços desses tem um banco. Mas está tudo encapsulado e neutralizado tecnologicamente por trás de serviços, e aí não vão ter um ambiente mais aberto. Né? Essas infraestruturas de dados espaciais nacionais é uma ideia que surgiu lá para 2005, 2006, principalmente na Europa, e a Europa tem um projeto de construção de infraestruturas para unificar o dado geográfico dos países lá, da comunidade europeia, chama INSPIRE. Esse é um outro negócio interessante de consultar, lá tem os visualizadores deles e tudo mais. Então tem uma história grande aqui de compartilhamento, você entra lá, você pega dados do Instituto Geográfico da Catalunha, junto com o negócio de Portugal, junto com não sei o que da França, coloca tudo na mesma tela e começa a analisar e fazer a coisa funcionar em conjunto. Então essa trajetória aí de neutralização de diferenças tecnológicas dos bancos, chegando à publicação nessa história de infraestruturas de dados espaciais, é a última tendência, a coisa mais atual que tem. A gente não consegue chegar lá se a gente não se organizar do ponto de vista de coleta do dado, preparação do dado, limpeza, tratamento, etc., armazenamento, consistência, para ter um banco legal, e depois do banco legal, bem projetado, você ganha como prêmio a possibilidade de integrar seus dados num ambiente desses. Entendeu? Então tem uma estrada aí. Ano passado eu concluí um relatório encomendado pelo Banco Mundial nesse sentido. O Banco Mundial financia muito projeto de infraestrutura nos países em desenvolvimento, né? E eles tinham observado, estão observando que tipicamente quando o cara pede, sei lá, dezenas, centenas de milhões de dólares para fazer estrada, para construir sistema de saneamento, ou para fazer aterro sanitário, ou tratamento de lixo, coisas desse tipo, sempre um percentualzinho pequenininho está reservado lá para criar um sistema de informação para manter o negócio operando depois. Não dá para gastar um dinheirão num sistema de coleta de lixo, depois você não consegue planejar a rota dos caminhões ou manter a coisa em expansão. Eles estão observando isso como um fenômeno e foram atrás de melhores práticas na construção de bancos espaciais, na publicação de dados, no compartilhamento de dados. Tá certo? Então, abriram uma chamada e acabaram me convocando, né, para fazer um relatório sobre a situação brasileira. E eu acho que a situação brasileira nisso é exemplar em termos de país de desenvolvimento. Ia ter um relatório da Coreia também, e ao terminar o relatório da Coreia, eles vão unificar os dois e fazer um relatório de diretrizes para incorporar dados espaciais nessas iniciativas de infraestrutura que os outros países estão tendo. Né? Então, o negócio está na hora a bola da vez para essa área tecnológica com a qual eu trabalho. Essa é uma coisa muito importante.
tecnicamente, tecnologicamente, politicamente também. Né? E esses aí estão pegando aqui um comecinho, 6 horas, um comecinho num furacãozinho aí. Bom, então é isso. Eu fico disponível, estou à disposição de vocês todos aqui, vocês já sabem onde me encontrar, né? Essa disciplina de banco de dados geográficos, nós tivemos aqui um aperitivo dela, mas anualmente eu tenho dado ela no primeiro semestre aqui no DCC, com vagas para graduação e para pós-graduação, né? E esse ano vai ser a 4ª vez, né? Já está evoluído em relação às primeiras versões, né? Eu também já dei coisas parecidas no curso de especialização de geoprocessamento ali do outro lado da rua, no IGC, né? Eu não sei se vai ter turma do especialização esse ano, tem um problema aí com a Fundep, capaz de não ter a turma esse ano, mas é um curso que já acontece há 13 anos, né? Então, isso já ao longo do tempo a gente foi mudando a perspectiva desses negócios, né? Tem muita coisa em cima disso. Eu posso garantir para você o seguinte, que só o que vocês viram aqui, as horinhas aqui comigo de manhã aqui, nessa escola de verão, é só a casquinha da ponta do alto do iceberg. Nem vou falar da parte de debaixo d'água, não. Eu tentei mostrar um pouquinho das coisas debaixo d'água também, mas é muita coisa. Esse é um universo bem grande, é uma área de pesquisa muito interessante, muito ativa, cheia de possibilidades interessantes, tanto na conexão da parte visual com a parte de texto, com web, com banco, com estrutura, com desempenho, com uma série de negócios que são muito interessantes nessa área. Certo? Então, eu agradeço o interesse de vocês. Acho que se tiver interesse em continuar procurando nessa área, estou sempre à disposição. Tá? Obrigado, então.